Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Espero que estejam todos tendo uma ótima quinta-feira. É um prazer tê-los conosco em mais um webinar da Grovat, hoje em parceria com a Dines, né? Então, primeiramente, eu vou me apresentar. Eu sou o Thaleson Alves, o gerente de marketing da Grovat. Hoje eu conto com o Guilherme. Na realidade, eu sempre conto com o Guilherme, né, que é o nosso engenheiro de serviços. Então, hoje vai ser um pouco mais especializado mesmo. A gente vai focar na configuração dos inversores e contamos também com a presença do Alan e da Joyce, né? Então, primeiramente, eu já me apresentei, agora eu vou convidá-los para dar um oi para cada um de vocês. E muito obrigado pela presença. Pode dar um oi aí, Guilherme. Você está no mudo. Tô no mudo, sempre esqueço. Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aí novamente, né, trazendo conteúdo para vocês aí dos nossos inversores da Grovat. Dessa vez temos aí convidados especiais, né, especialistas aí da bateria da Dynas, né, que é uma bateria bastante poderosa aí que em conjunto com nossos inversores montam um sistema off-grid de respeito, né, um sistema off-grid de qualidade. E hoje a nossa apresentação aqui vai ser técnica, né? Peguem aí, né, o caderninho de vocês que nós vamos falar bastante conteúdos avançados aí para uma instalação e configuração de inversores off-grid. Né? Pega um engenheiro aí da empresa de vocês e senta do lado também, que vai ser bem interessante, porque nós vamos falar um pouco mais a fundo, né, das nossas tecnologias off-grid. Né? Vamos falar um pouco da instalação, dos cuidados de instalação, né, e configuração também. Né? E agora eu passo a bola para o pessoal da Dynas aí, da Ion Energia, né, se apresentar, né, que vai estar com a gente aí, convidados especiais. Boa tarde a todos, boa tarde também, Guilherme, boa tarde, Thaleson. Meu nome é Alan Silva, nós estamos apresentando também a Ion Energia em parceria com a Dynes. Estamos juntos com a Grovat para apresentar um pouco para vocês sobre o funcionamento do sistema como um todo, o funcionamento da bateria. Comigo também está a Joyce Cleto. Boa tarde, pessoal. Como o Guilherme e o Thaleson falou, espero que seja bem proveitoso para todo mundo. Esse é mais que um webinar, né? A gente estava falando, é um treinamento para vocês aí, então fiquem bem atentos a todos os pontos que a gente vai passar, todos os detalhes que vai ser essencial para vocês na hora da instalação lá na integração Grovat mais Dynas, tá bom? Bom, por enquanto é isso. Passar a palavra agora. Alisson. É isso aí, pessoal. É isso aí. Então, vamos lá. Hoje é o dia de vocês pegarem um caderninho. A gente fez isso justamente para facilitar para os nossos integradores, para todos que queiram entender um pouco mais como que funciona a instalação, quais são as baterias ideais para se utilizarem com os inversores Grovat. A gente fez um trabalho muito completo, né? E então é momento de realmente adquirir um pouco desse conhecimento. Então, vamos lá. Para falar um pouco da Grovat, a Grovat foi fundada em 2010 em Shenzhen. Shenzhen compõe um polo de cidades são 6 cidades e hoje ela já tem um capital, ela movimenta o PIB ali só daquela região é maior que o da Bahia de São Francisco, né? Então é uma cidade muito tecnológica e a Grovat ela cresceu com isso. Ela, no espírito dela tá esse aspecto de tecnologia, de inovação, né? Então, em um ano de empresa, ela já era a maior exportadora da China e no quesito de inversores e já tinha 34% do market share da Austrália. É uma empresa realmente que ela já começou se destacando, né? Em 2012, ela captou o olhar da Sequoia Capital. A Sequoia Capital ela é o mesmo fundo de investimento que investe na Apple, no YouTube e resolveu investir na Grovat. Então, vendo um pouco da história da Grovat, vocês vão entender por que os nossos inversores têm tanta qualidade, por que os nossos inversores off-grid também saíram na frente nesse quesito, né? Então, em 4 anos de empresa, no ano de 2014, o inversor com maior eficiência da história da indústria foi desenvolvido pela Grovat, né? Foi o primeiro inversor a ultrapassar os 99% de eficiência. E, atualmente,
no ano de 2020, temos os tops ELPD, selos da Europa, né? Da Austrália, também vem da Oceania, da Bélgica, da Holanda. Isso é um fruto que a Agrovat colhe do que ela plantou lá em 2010, né? Então, hoje a empresa se concentra como a top 3 em inversores monofásicos e a número 2 em inversores híbridos, e por isso a gente tem tanta qualidade nos nossos inversores off-grid, que hoje iremos desenvolver mais a fundo, né? Então, assim, para contar um pouquinho da empresa, eu também gostaria de mostrar como nós estamos focando no Brasil. Qual é a nossa visão de potencial do Brasil? Então, indo para o próximo slide, só um minutinho, pessoal, acho que tem uma travadinha aqui no slide. Indo para o próximo slide, eu vou mostrar para vocês dos roadshows, que é algo que a Agrovat ela busca estar sempre promovendo no Brasil. Infelizmente, diante do ano que a gente tem passado, não tem como a gente ver o rosto dos nossos integradores, dos nossos clientes, dos nossos parceiros, distribuidores, né? Mas isso está na proposta da Agrovat. E por não podermos promover esses roadshows pessoalmente, que é algo que a Agrovat irá promover, pois ela acredita muito no mercado brasileiro, e devido a isso, o nosso foco atualmente da empresa, que vem da China, é o mercado brasileiro. Então, como que a gente faz? Igual hoje, essa é a pegada, é fazer um treinamento para vocês, como se fosse um roadshow, que vai ser, só que no sentido, no aspecto do webinar, digitalizando, né, para vocês, trazendo a informação que vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, né? Os slides, quem quiser, a gente vai disponibilizar no final os e-mails para quem vocês podem estar encaminhando, mais especificamente o meu mesmo, para poder encaminhar o e-mail dos slides, né? Os PDFs. E vamos lá, pessoal, vamos começar. Que seja uma tarde muito proveitosa para todos que estão aqui. Peguem o caderno, porque vai ter muita informação. E agora eu passo a bola para o Guilherme. Vamos lá, Guilherme. Guilherme, acho que está no mudo. Pronto, agora tá ok. Então vamos lá, pessoal. Né, vamos fazer aqui então a apresentação, começar a apresentação. E eu vou começar, né, falando um pouco, né, dos nossos inversores off-grid, né, um overview deles, né, para vocês notarem que existem diferenças, né. Os inversores eles possuem algumas características, né, diferentes entre si, né, de especificação técnica. Mas antes de começar, eu gostaria, né, de fazer uma pergunta para vocês, né, que acho que muita gente não conhece e muita gente tem essa dúvida, né, e acaba usando até o termo errado. Né? Vocês sabem a diferença, a principal diferença, vamos dizer assim, do inversor híbrido para o inversor off-grid? Né? Muita gente acaba confundindo, né, chamando o nosso off-grid de híbrido aí no mercado e tudo mais. Né? O objetivo desse webinar é a gente, né, falar um pouco mais profundo, né, dos nossos equipamentos. Né? E esse é um conceito que eu acho importante todos conhecerem. Né? A principal diferença entre um inversor híbrido para um inversor off-grid é que o inversor off-grid jamais, em hipótese alguma, vai injetar o seu excedente na rede. Né? Ele pode trabalhar com a rede elétrica como complemento, a gente pode ter um gerador, né, na entrada do inversor, né, mas o inversor, né, nunca vai injetar o excedente na rede. Né? Esse é o conceito do off-grid. Já o híbrido, né, ele é um inversor que ele tem conexão com a rede também, né, e ele consegue injetar o excedente do sistema na rede. Né? Mas é uma outra tecnologia, seria um outro webinar que a gente faríamos no futuro, né? Mas é apenas uma definição importante, eu acho que seria importante, né, todos, né, conhecerem bem. Então, o off-grid, ele nunca vai injetar energia na rede, essa é a principal característica dele. Então, vamos falar aqui primeiramente do modelo 3000, o SPF 3000 LVM, né, ele é um inversor, né, esse LVM significa Low Voltage, né, então a gente já dá para perceber que ele é o nosso modelo que tem a tensão de saída mais baixa. Então ele é um inversor de 3 kW, né, como o próprio nome já nos induz, né, ele tem 3 kW senoide pura, e ele suporta 6 kW por até 5 segundos.
né? Todos os nossos inversores suportam o dobro da potência dele de saída por 5 segundos, ou seja, às vezes dá para você alimentar alguma carga, né, que dá um pequeno pico na hora da partida, mas é por um tempo muito limitado, né? Ele é um inversor monofásico, ou seja, ele tem apenas fase neutro. Esse inversor aqui é o LVM, ele é 120 volts, então já guarda aí que o modelo LVM é o low voltage, então ele é o 120 volts, fase neutra. Ele tem controlador de carga MPPT de 48 volts, potência máxima dos módulos fotovoltaicos que você consegue colocar nele é 4.500 watts, máxima tensão de circuito aberto 145 volts, ou seja, então os arranjos deles são pequenos, você não vai fazer um arranjo com muitos módulos em série, e a faixa de operação de MPPT é de 60 a 115 volts. Isso significa que se a gente colocar um módulo em série, o MPPT nem vai ligar, porque ele precisa de pelo menos 60 volts. A gente não tem hoje nenhuma tecnologia que um módulo tenha 60 volts, né? Então, a gente tem que colocar aí uma quantidade um pouquinho maior que fique entre 60 e 115 volts, né? A tensão de operação, né? Aquele VMP do módulo, e o VOC não pode ultrapassar de maneira alguma 145 volts, que é uma limitação física do equipamento. Corrente máxima né, de 80 amperes, ou seja, dá para você fazer o paralelismo, né, numa caixa de distribuição CC, né, dos seus arranjos aí, e até 80 amperes. E esse inversor permite o paralelismo com mais inversores. Então, ele é um equipamento que ele já está vindo pronto, né, para você colocar mais inversores em paralelo junto com ele. Aí dá para fazer diversos tipos de ligação. Dá para fazer paralelo monofásico, né, que você consegue colocar montar um sistema monofásico de potência maior. Dá para você fazer um paralelo trifásico, ou seja, pelo menos ter 3 inversores, né, formando uma rede trifásica, off-grid. E dá para você fazer exclusivamente com esse modelo, é exclusivo dele, o split phase. O split phase é você utilizar 2 inversores, e esses 2 inversores vão formar uma rede bifásica. Você vai ter um fase-fase 220 e um fase neutro 127. Então você vai unificar 2 LVMs aí, que é o nosso low voltage. Vamos passar para o próximo, né? Esse daqui, ele lembra um pouco o outro, mas ele tem diferenças, né? Ele é o HVM, ele é de 3 kW também, só que ele é o HVM. O HVM já é de high voltage, ele é o de 230 volts, né? Então ele é um inversor monofásico de 230 volts, né? A diferença está nisso, além dessa característica, né? A potência máxima fotovoltaica dele é de 1.800 watts, né? Então você consegue colocar menos módulos no inversor, né, ele vai ceifar antes, né, a potência dos módulos. Ele também tem a característica de 145 VOC e a faixa de MPPT de 60 a 115 VCC, e a corrente máxima de módulos é 30 amperes. Então, ele é um inversor que você faz um sistema, né, fotovoltaico em si, né, a parte dos módulos é mais reduzida. E ele não permite paralelismo com outros inversores. Então, ele é um inversor que você vai escolher para o seu cliente único, né, que não tem possibilidade de ampliar para colocar mais em paralelo. Não dá para fazer uma rede trifásica com ele, não dá para fazer split phase. Ele é um inversor único, é um off-grid de 3 kW, 220, né, para atender, né, o seu cliente, né? E ele é um inversor muito utilizado em aplicações residenciais, né? Você vai colocar ele mais em cargas resistivas, né? Esses inversores, né, da Grovat, esses que são TL, ou seja, eles não têm transformador, né? Tá vendo ali o nome, que é SPF 3000 TL? O TL é de transfórmulas, né, que em português fica sem transformador, né? Eles são voltados mais para aplicações residenciais, né? Você fazer um sistema que você vai atender cargas resistivas, né? Eles não são utilizados para você atender bombas, motores, né? Dá para utilizar, mas o dimensionamento ele é um pouco diferente, né? Então, a aplicação principal deles é sistemas residenciais, né, com cargas resistivas e tudo mais, né? Eu falo sistemas residenciais porque não dá para você atender uma potência muito grande, porque você não consegue colocar vários inversores desse modelo em paralelo, e por aí vai. Temos agora o SPF 5000 TL-HVM, WPV ou WPVP, né? Temos 2 versões, então você tem que prestar muita atenção. Ele é um inversor de 5 kW, né? E ele também é monofásico 220, ele é o HVM, né? Então HVM é de high voltage, né? A potência máxima dos módulos é 5.500 watts, só que daí ele tem uma diferença agora, né, comparado aos anteriores que eu expliquei, né? A tensão máxima de circuito aberto é 450 volts, né? Ou seja, você consegue fazer um arranjo com muitos mais módulos em série. Você vai trabalhar agora com uma tensão maior, né? Você não vai trabalhar com uma tensão baixa igual nos outros modelos, né? Isso aqui você trabalha com uma tensão maior, você coloca mais módulos em série. Por outro lado, você vai colocar menos módulos em paralelo, né? A corrente máxima dos módulos é 18 amperes. Mas vamos supor que você coloque 2 módulos lá em paralelo, né? Vamos fazer uma conta aqui de padeiro, e cada um deles tem 10 amperes, né? Ou seja, você tem 20, né?
isso não vai danificar o inversor, né? O inversor ele tem uma capacidade maior de corrente, porém, vai ceifar em 18 amperes, você só vai conseguir aproveitar 18 amperes. Eu tenho um caso de um parceiro, ele instalou esse inversor com 3 arranjos, ele tinha lá mais ou menos 25 amperes, 26 amperes de módulos, né? Estava ceifando em 18. Eu recomendei ele aumentar o tamanho do arranjo, ou seja, fazer um arranjo com mais tensão e diminuir o paralelismo, ou seja, só 2 arranjos em paralelo, né? O sistema dele tem um aproveitamento muito melhor, porque ele estava ceifando antes em 18 amperes. Né? Agora ele teve um aproveitamento, né, de geração de energia e tudo mais muito melhor. Então, recomendamos fazer mais ou menos aí 2 arranjos, né, com esse inversor, por causa dos 18 amperes, e fazer um arranjo, né, com mais módulos em série. Aí, eu falei para você que nós temos 2 versões, o WPV e o WPV-P. O WPV-P, esse P é de paralelo, né? Então, é um modelo que consegue a gente fazer o paralelismo, né? Se você comprar um modelo WPV, ele não vai ter a placa para fazer o paralelismo e você utilizar mais inversores, né? Você tem que comprar o WPV-P ou consultar com o seu distribuidor se ele tem um kit de paralelismo separado, né? Porque se ele vende o WPV, ele pode fornecer o WPV mais o kit de paralelismo. Então, essa é a principal diferença. Agora vamos falar dos inversores maiores, né, que também temos off-grid. Né? Esse daqui, tá vendo que no nome dele ali tem um T? Né? Então é SPF 8000KT. Esse T é de transformer. Né? Isso significa que o inversor ele tem um transformador dentro dele, né? Por isso que ele é maior, por isso que ele é mais robusto, né? Ele é mais pesado, né? E com isso a gente consegue ativar algumas cargas, né, que tem potências indutivas, né, por essa característica. Né? E esse modelo de 8000, ele consegue dar partida em cargas de até 4 HP, né? 4 horsepower. Né? Então, aqui tem as características dele, né? O conceito vale para todos. Né? Esses inversores maiores, eles não têm possibilidade de fazer paralelismo, não pode fazer paralelismo neles, né? Para sistemas únicos. Temos aqui o de 10, né? O de 10, ele consegue dar partida em cargas de até 5 horsepowers, né? 5 HP. E temos o de 12 também, né? Que é de 6 HP. Então, eu já dei um overview dos inversores, né? Agora eu vou falar um pouco dos cuidados, né, que nós temos que ter durante a instalação, né? Off-grid, eles são mais delicados, né? Eles não permitem falhas. Se você fazer alguma ligação ao contrário, grandes chances de queimar o equipamento, né? Porque nós estamos trabalhando com bateria, né? A bateria, o curto-circuito dela é violento, né? Módulo também, né? Então, né, tem que tomar muito cuidado na instalação para a gente garantir, né, uma durabilidade do sistema. Então, vamos lá, né? Como a gente falou, nessa apresentação aqui, ela tem bastante texto, né? Porque ela é bem mais técnica, né? Não é tanto tão ilustrativa, né? Tanto comercial em si, é mais para você aprender de fato, né, a manusear o inversor e ter, né, os cuidados necessários aí, né, no caso agora aqui da instalação. Então, né, você tem que prestar muita atenção no modelo que você está adquirindo, né, para você não conectar mais módulos em série do que o inversor permite. Como vocês viram, a gente tem 2 tipos de inversores, os de 145 volts e os de 450 volts. O de 450 é só o WPV, né, o 5000 TL WPV. Né, o WPV e o WPV-P, né, as 2 versões. Os outros são 145 volts. Então, preste muita atenção no seu dimensionamento na hora de você for instalar o arranjo, para você instalar no máximo 145 volts, levando em consideração a temperatura. Né? É muito importante levar em consideração a temperatura. Né? Nunca dimensione o sistema no limite, né? Porque daí chega agora no inverno, essa época aqui, nós estamos, né? A temperatura de manhã ela é mais baixa, né? Isso faz com que a célula, né, dos módulos fiquem com uma temperatura mais baixa e a tensão do módulo é maior. Né? Isso é uma característica da curva dos módulos, né, que você encontra no datasheet. Né? Então, prestem muita atenção no dimensionamento, leve em consideração essa tensão máxima, que é uma característica física do inversor, né? É um componente que tem esse limite lá dentro. Se você ultrapassar, ele pode estourar. Na hora de você realizar o dimensionamento da corrente máxima do inversor, leve em consideração a corrente de curto-circuito do módulo fotovoltaico, né? Que também é muito importante, porque nós estamos dimensionando o sistema com o pior caso. Então, na hora de você fazer o dimensionamento da tensão, você vai considerar a tensão de circuito aberto do seu módulo. Na hora de você fazer o dimensionamento da corrente, você vai levar em consideração a corrente de curto-circuito. Né? Você não vai levar em consideração a tensão de operação, que é aquele VMP, você não vai levar em consideração a corrente de operação também.
né? Você vai sempre levar em consideração os piores casos que de fato ocorrem. E verifique com cuidado, né, a polaridade, né, a polaridade da conexão do arranjo. Se você conectar invertido, né, vai danificar o inversor. Então, como eu falei, off-grid, o cuidado é dobrado. Né? Você tem, óbvio, né, que já no sistema on-grid você já deve ter um cuidado absurdo. Né? No sistema on-grid, né, o cuidado tem que ser dobrado. Né? Porque você não pode ligar nada invertido e tem que respeitar os dimensionamentos. Né? O inversor, ele não é que ele vai operar, né, sobrecarregado, ele vai simplesmente danificar. Isso faz com que o dano seja irreversível e, infelizmente, não está coberto na garantia. Outro cuidado importante é a questão da bateria. Né? Nesses inversores off-grid, né, que eu apresentei para vocês, a bateria ela é o coração do sistema. Né? Ela é basicamente o coração. Você nunca pode desconectar a bateria com o inversor em operação. Isso aí é fundamental que vocês levem isso com vocês. Né? A bateria, por ela ser o coração do sistema, ela é o primeiro item que você vai ligar. Então, quando você vai fazer o start, né, do seu sistema, sempre ligue primeiro a bateria, né, e ela é o último item a ser desconectado. Então, quando você for realizar a desconexão do seu sistema, ou seja, você vai guardar alguma coisa ou for realizar alguma manutenção, você primeiro desliga os outros itens e a bateria é sempre o último. Então, primeiro você liga a bateria e quando você for desligar, é o último que você vai desligar. Verifique também com cuidado a polaridade da bateria e utilize baterias das mesmas marcas e modelo. Assim como os módulos fotovoltaicos que vocês estão acostumados, não vão fazer bagunça de marcas de bateria, né? Eu vejo muitos por aí, gente utilizando diversas marcas de baterias em série, misturando elas no sistema. Isso daí não é profissional, né? E o pior, bateria de capacidades diferentes, bateria de 200 ampere-hora em série com bateria de 60 ampere-hora. Isso daí, né, é prejudicial para o sistema, o sistema não vai trabalhar bem, né, e não está correto. Então, assim como os módulos, né, que o mercado já acostumou, né, que os módulos têm que ser iguais, idênticos no projeto, a bateria também, né, não vai realizar misturas. Essa tabelinha aqui, eu dou uma recomendação da capacidade mínima da bateria para você utilizar em cada um dos inversores, né, porque não adianta você colocar uma bateria muito pequena no seu inversor e achar que ele vai operar adequadamente. Uma aguinha. Já tive alguns casos, né, de gente que entrou em contato comigo falando que o sistema não estava operando muito bem. Né, e eu fui ver, a bateria era muito pequena. Né, a bateria, né, como eu disse, ela é o coração, né, do sistema, então você tem que dimensionar a bateria para que ela dê conta do seu sistema. Né? Você não vai colocar uma bateria muito pequena e achar que ela vai tocar, né, o barco todo. Né? Então, aqui nós temos uma recomendação para vocês, né, de qual é a capacidade, né, mínima de bateria para cada um dos inversores. Então, os inversores de 3 kW, 100 ampere-hora, né, dos 5.000 watts, 200 ampere-hora e dos maiores, 400 ampere-hora. Todas essas informações, elas foram retiradas do manual, tá? Não foram inventadas ou assim recomendadas pela gente, né? Todas essas informações aqui, né, da apresentação, né, foram retiradas do manual do fabricante. Agora, já falando um pouco da instalação, né, ela também ela precisa ser levada em conta, né, alguns fatores para que não tenhamos nenhum problema, né? Eu vou primeiro aqui falar um caso que é proibido, né? Muita gente não, já tive alguns casos, né, que a pessoa estava alimentando uma carga, né, com o inversor, né, você liga a carga na saída CA do inversor, né, e essa mesma carga está sendo alimentada pela rede CA lá da rua, né, lá do seu quadro geral. Então, a pessoa pensou, eu vou alimentar a carga, né, pelo meu quadro geral e também pelo inversor, né? Isso aí também está, né, proibido. Né? Porque se a gente for ver aqui pelo diagrama da esquerda, é como se a gente estivesse colocando em curto a entrada CA do inversor e a saída CA do inversor. Né? Como eu falei para vocês no começo da apresentação, o inversor off-grid ele não injeta na rede, né? Mas os nossos inversores eles possuem a capacidade de você utilizar a rede como complemento para o seu sistema. Né? Você pode usar a concessionária aí como um apoio, né, para tanto alimentar as cargas e carregar a bateria. Né? Então, se você tem a concessionária, não faça a ligação como está na esquerda. Né? Faça a ligação, né, conforme está na direita, né, onde a concessionária entra no inversor, na sua entrada, né, e saia nas cargas, né, corretamente. Né? Se você desrespeitar essa informação aqui também, não está coberto pela garantia.
Aí eu tenho aqui mais algumas outras recomendações, né? Caso você for utilizar um outro tipo de fonte CA, é possível que você utilize um gerador a diesel, por exemplo. Nossos inversores ele tem essa capacidade de você colocar gerador a diesel na entrada CA deles, né? Então, em situações onde você, né, não tem a rede CA, você está um sistema totalmente isolado, né? Você pode usar um gerador a diesel na nossa entrada CA. E lembrando, né, que o dimensionamento dos inversores off-grid, você tem que levar em consideração a potência total das cargas que nós vamos alimentar pelo inversor. Se você, vamos supor que você está usando um inversor de 3 kW, né, você não vai poder colocar 5 kW de carga. Né, isso vai dar erro de sobrecarga no equipamento. Né? Então, você tem que selecionar as cargas que você vai atender no off-grid, e as cargas mais pesadas, você deixa elas diretamente com a rede CA. Então, você não vai conseguir alimentar elas pelo nosso inversor off-grid, porque nós temos uma limitação. Né? Então, separe as cargas pesadas ou as cargas que não vão ser atendidas pelo sistema de armazenamento. Pronto, agora que a gente já tem uma noção geral, né, dos cuidados, né, do sistema, né, da instalação do sistema, né, tanto na parte dos módulos, bateria e também na conexão, né, da entrada e da saída CA, vou falar agora algumas informações importantes de pré-instalação que também devem ser levadas em consideração, né, no projeto. Primeiro, né, você tem que selecionar o local da instalação corretamente. Você não vai instalar o inversor num local empoeirado, num local que recebe jatos de água facilmente. Por quê? Porque o nosso inversor ele é IP20, IP20. Né? Ele não tem a proteção tão robusta contra ações da natureza. Né? Então, coloque ele em um local abrigado. Né? Ele não pode ser instalado em local externo. Tem que respeitar a instalação do inversor na forma vertical. Né? Não vai instalar o inversor numa mesa ou num local inclinado. Por quê? Isso não foi dimensionado para que o calor seja expulso corretamente dessa maneira. O calor do inversor vai ser expulso corretamente através da dissipação de calor se ele estiver na vertical. Então, se você quer que a vida útil e a eficiência do inversor seja preservada, instale ele na vertical. Além disso, respeite os distanciamentos. O que eu mais vejo aí no mercado é você instalando um inversor colado numa parede, né, nas laterais, ou com as caixas de proteção já coladas nele, ou com qualquer outro objeto colado. Isso daí atrapalha muito na dissipação de calor dele. Né? Escolha um local adequado que você tenha esse espaço, né, para você realizar a instalação. E no manual de cada inversor tem os distanciamentos, né, necessários. Né? Eu peguei aqui um exemplo nessa figura, o distanciamento do inversor SPF 3000 TLHVM, né, que ele pede 20 centímetros em cada lateral e 50 centímetros em cima e embaixo. Então isso aqui é importante ser respeitado. Né? E instale o inversor a nível dos olhos, para facilitar a leitura do inversor a qualquer momento. Isso daqui no off-grid até agora eu não vi muitos casos, mas eu já pego direto gente que instala um grid num local alto, que você tem que pegar uma escada para você ir até lá e visualizar o inversor. Né? Ou seja, se você precisa realizar um seccionamento, se você precisa realizar qualquer leitura, você tem que pegar uma escada, cara. Isso é muito ruim. Né? Então, instale o inversor, né, em locais que seja visível, né, na altura dos seus olhos. Não vai instalar ele também muito embaixo, entendeu? Então, preste atenção no local da instalação, é importante. Aqui dando um exemplo, né, de uma ligação dos inversores em paralelo, né, lembrando que só os inversores 3000 LVM e os 5000 WPVP, né, de paralelo podem fazer isso. Né, você meio que vai construir um barramento. Né, você vai construir um barramento para bateria, ou seja, você vai ter um banco de baterias e todos os inversores vão ser conectados nesse barramento. Você vai ter um barramento para a parte CA também, tanto da entrada, tanto da saída. Então você vai colocar um barramento lá, vai montar um quadro bonitinho. Aí nesse quadro você vai encaixar os inversores, daí de lá você vai levar, né, para a conexão das cargas ou da entrada CA ou para o banco de baterias. Apenas os módulos fotovoltaicos são exclusivos de cada inversor. Né? Você vai ter que ter um arranjo, né, pelo menos para cada inversor, caso você queira utilizar o controlador de carga deles para carregar a bateria. Além dessa instalação do barramento, os inversores, na parte inferior deles, tem uma ligação de uns cabos, né, que são os cabos para paralelismo. Né? Porque os inversores eles precisam comunicar entre si, eles precisam que tudo fique sincronizado, porque imagina se cada inversor manda uma senoide diferente na saída, então é preciso que a corrente, né, a tensão, tudo fique sincronizado nos inversores. E com isso, só é possível porque eles se comunicam, né? Eles se comunicam entre si. Então, embaixo deles tem os cabos de comunicação, né, conforme na figura ali embaixo. Né? Dá para a gente colocar até 6 inversores no total. Né? Isso aqui é um exemplo, né, de uma instalação
monofásica utilizando 6 inversores. No nosso manual, né, que você encontra no site da Grovat, né, tem exemplos de instalação tanto dos barramentos, tanto da parte de comunicação, para diversas quantidades, 3 inversores, 2 inversores. Você quer fazer um monofásico, você quer fazer um trifásico, você quer fazer um split phase lá com 3000 LVM. Então, no nosso manual tem todas as possibilidades e como que você vai fazer a ligação de cada cabo. Aqui temos um exemplo, né, de uma instalação trifásica, né? O único barramento que é comum de todos os inversores numa instalação trifásica é o da bateria, né? Aí o barramento da saída e da entrada CA vai depender, né, de qual fase o inversor está. Todos os inversores da fase 1 ficam juntos, todos os inversores da fase 2 ficam juntos, né? Não vai ter o mesmo barramento para todas as fases. E o cabo de comunicação também, né, tem a configuração dele ali embaixo, né? Esses cabos de comunicação, né, eles vêm junto com o inversor, né, se ele está com o kit de paralelismo. E a principal diferença na hora de instalar uma bateria de lítio e uma de chumbo, nesses casos, né, é que a bateria de lítio tem um cabo de comunicação, né? Existe todo um protocolo de comunicação entre a bateria e o inversor, né? Isso aí quem vai explicar com mais detalhes é o pessoal da Dynas, né? O pessoal aí da IO que está com a gente. Mas o barramento, né, do cabo positivo e negativo em si é o mesmo, né? O que muda mais é o cabo a comunicação, né, BMS, né, entre os inversores, né? Porém, quando você utiliza mais de um inversor, né, a gente tem que usar um hub, né, um hubzinho, né, que vai conectar o BMS de todos eles e apenas um cabo vai para a bateria, né? Então essas informações aqui também estão bem detalhadas lá no nosso manual de usuário disponíveis no site, né? Mas você tem que ter esse hubzinho, né? Daí se você verifica aí com o seu distribuidor, né, para ele te fornecer esse hubzinho, caso ele tenha, né? E daí você vai conectar o cabo BMS, né, de todos os inversores neste hub e apenas um vai para a bateria de lítio. Agora vamos falar um pouquinho da instalação da bateria. Eu vou falar aqui apenas da bateria de chumbo e a de lítio da Energy Source. Aí depois o pessoal da Dynas vai fazer a apresentação deles a respeito da bateria da Dynas, que é uma bateria premium e muito boa. Então, para a instalação da bateria de chumbo, né, você tem que fazer um arranjo de pelo menos 48 volts, pelo menos não, desculpa, de 48 volts, né, nem mais nem menos, é 48 volts que você tem que fazer, porque o nosso inversor tem um controlador de carga de 48 volts, né? Então, se você está utilizando uma bateria de 12 volts, tem que colocar 4 em série, né? Assim você vai formar, né, o arranjo de 48 volts das baterias, né? Com o inversor desligado e com o disjuntor CC desligado, por que disjuntor CC? É recomendado que você tenha um disjuntor de corrente contínua entre a bateria e o inversor. Caso você tenha que fazer algum seccionamento, alguma coisa, você não vai puxar o cabo da bateria do inversor, né? Você vai desligar o disjuntor, fazer a desconexão correta, segura, né? Então, coloca aí um disjuntor de corrente contínua, né, entre a bateria e o inversor, né? Com o inversor desligado e o disjuntor desligado, né, você vai conectar todos os cabos, o bate mais e o bate menos, né, que é o da bateria, né, no inversor. Daí você vai ligar a chave do inversor, vai ligar o disjuntor CC e vai começar a ligar o display, né, do equipamento. Vai começar a aparecer umas informações, né, da bateria no display, né, e a própria bateria já vai comutar, né, o inversor, e o inversor vai ter o seu 110 ou 220 na saída. O inversor ele já vem configurado para a bateria de chumbo AGM, né? Caso você queira mudar, né, as configurações da bateria, né, você vai ter que realizar as programações dele, que eu vou explicar mais para frente. Daí depois de você ligar a bateria, você vai ligar os módulos e a rede elétrica e vai informar as informações deles no display, vai mostrar os módulos no display, a rede elétrica no display. Aí depois você liga as cargas, né? Então deu para perceber aqui que, primeiro de tudo, você vai ligar a bateria, vai dar o start no inversor, ele vai acordar, né? O inversor vai ter o seu momento aí de despertar. Aí depois sim, você vai ligar os módulos, vai aparecer os módulos no display, você vai ligar a rede elétrica, né? Caso tenha no local, né, a entrada CA, você liga a entrada CA, né? Aí por último você liga as cargas, né? Então fazer um processo na moralzinha, né? Devagar e começando sempre com a bateria. Para desligar, o processo é reverso, né? Então eu já ensinei vocês como liga, agora vamos ensinar a desligar o sistema. Você primeiro desliga as cargas, né? Ou seja, vai desligar o disjuntor da parte CA, né? Aí desligando o disjuntor da parte CA, você já vai operar, né, o sistema
em vazio, né? Já não vai ter as cargas, então fica muito mais seguro. Depois você desliga o disjuntor CA da entrada, né, aquele que vem da concessionária, caso tenha, né? Depois você desliga a seccionadora dos módulos, daí você desliga a chave on-off do inversor, aí você pode desligar o disjuntor da bateria. Né? Então é basicamente esse, né, o passo reverso aí para você desligar o sistema. Então, novamente, a bateria é o primeiro item que você vai ligar e o último item que você vai desligar. Para a bateria da Energy Source, que é uma bateria bem popular aqui no mercado brasileiro, né, é uma bateria de lítio, né, e cada uma delas tem 24 volts. Né, então você vai precisar conectar apenas duas em série para a gente ter os 48 volts necessários. Né. E o procedimento é o mesmo. Né. A gente vai, com tudo desligado, nós vamos realizar a conexão da bateria, né, com as suas polaridades. Né? Aí depois nós vamos ligar o inversor, o disjuntor da parte de corrente contínua, vai ligar o display, vai começar a apresentar as informações da bateria no display. Né? Aí o inversor ele vem configurado como bateria de chumbo ácido, né? Que é aquele AGM. Né? Então seria interessante a gente modificar, né, no programa 5, né, que eu vou ensinar como faz isso para use. Né? Use é o usuário que define, você que vai definir quais são as tensões de carregamento. Né? E depois, né, você liga os módulos, a rede elétrica e, por último, as cargas. Para desligar, o mesmo procedimento. Desliga as cargas, né, para a gente operar em vazio, desliga a entrada CA, desliga a seccionadora CC, depois você desliga o inversor e depois a bateria. Agora eu vou explicar para vocês os principais parâmetros do inversor para você realizar a configuração. Nós temos quase 30 programações. Só que eu vou explicar aqui para vocês as 7 principais, na minha opinião. Todas as programações do inversor são feitas, né, no próprio display. No próprio display LCD do inversor, né, você consegue realizar todas as parametrizações dele. E para acessar um menu de parametrização é bem simples. Você vai pressionar a tecla Enter do inversor por mais ou menos 3 segundos. Né? Quando você pressiona a tecla Enter por 3 segundos, vai começar a piscar, né, a primeira programação. Vai estar lá o número, né, programação 1, e o que ela se refere. Né? Então eu vou falar aqui para vocês as 7 principais programações que eu considero, né? E se vocês quiserem conhecer mais as outras, né, você consegue ver no manual, né, do inversor, né, a lista lá de programações, todas as opções de cada uma delas, né? E eu estou à disposição para tirar dúvidas, né, caso vocês tenham dúvidas de uma ou outra que eu não expliquei aqui. Então a primeira delas, né, lembrando que eu não vou falar aqui em ordem, tá? Né, eu vou começar aqui pela programação 5, mas tem outras, né? Que vou voltar para 1 depois, né? Mas aqui pela 5, ela é a primeira programação que você tem que definir, né? Que é a programação 5, ela define qual que é o tipo de bateria que você está utilizando, né? E por padrão já vem como AGM, né? O AGM é a bateria de chumbo ácido que você utiliza no seu sistema. Né? Caso você esteja utilizando a bateria, né, da Energy Source, você tem que mudar para USE, né, que é USE, né, que você que vai definir, né, qual é a tensão de carga da bateria e a tensão de corte, né, nos programas 19, 20 e 21. É lá que você vai definir, né, como que você vai carregar a bateria. Né, qual é a tensão de carregamento, tensão de flutuação, né, da bateria. Se você colocar a GM, já tem uma programação pré-definida para o seu inversor. Né? Então você não vai precisar se preocupar com isso. Né? Então, se você já instalou essa bateria de chumbo, você não precisa configurar essa programação aqui, porque já vem no padrão correto. Caso você utilize bateria de lítio, né, no caso da Dynes, né, você vai utilizar a programação LI, né, que é LI de lítio. Né? A da Energy Source, apesar de ser de lítio, você vai usar a USE, porque a Energy Source ela não tem o cabo BMS. Né? Eu esqueci de falar isso. Né? Apesar dela ser uma bateria de lítio, ela não tem o cabo BMS, apenas a da Dynes que tem o cabo BMS. Então, com essa programação, o inversor vai estabelecer uma configuração de carga e descarga para a bateria. Né? Assim, o sistema vai operar corretamente. Eu já vi alguns casos que a pessoa instalou uma bateria de lítio da Dynes e esqueceu de mudar a programação, deixou em AGM. Né? Isso daí não é saudável para o inversor, isso é prejudicial. Né? Então, o inversor pode apresentar um defeito caso você deixe ele operando por muito tempo nessa situação. Então, é muito importante que você defina o modo da bateria, o tipo da bateria. Então, vamos supor que você definiu a programação USE, né, que é você que define qual que são a tensão de carregamento e a tensão de carregamento flutuante. Né? E você vai definir qual que são essas tensões nos programas 19 e 20. Então, depois que você colocou USE, você vai lá no 19 e 20 e você vai colocar qual que é a tensão que você quer carregar a bateria, né, e qual que é a tensão de flutuação, né, da sua bateria.
né? Por padrão, a tensão de carregamento é 56,4 volts e a de tensão de flutuação é 54 volts. Aí você vai nessas duas programações, você define, né, qual que é a tensão de cada uma delas conforme, né, o fabricante da sua bateria, né, conforme o fabricante da sua bateria especificar. Tem gente que utiliza a bateria de chumbo ácido e gosta dessa programação, né? Eles gostam de colocar uma programação diferente do AGM que já vem no inversor. Depois disso, tem as programações 8 e 9. Né? Esse exemplo que eu dei aqui é do inversor LVM, ou seja, o inversor de low voltage de 120 volts. Né? Mas a tela, né, para os outros modelos é igual, só muda o valor que eu vou apresentar aqui. Né? O inversor, por padrão, né, o LVM, ele vem de fábrica com 120 volts e 50 Hz. Né? Então você tem que mudar, né, essas programações caso você queira um 110 ou um valor intermediário entre eles. Né? Então você muda isso no programa 8 e a frequência você muda no programa 9. Né? Ali está mostrando o padrão 60 Hz, mas eu acredito que vem como 50. Mas, de qualquer maneira, é sempre bom conferir, né, qual que é a frequência, né, do seu sistema. Se ele está vindo em 50 ou de 60 Hz. Se estiver vindo em 60, ótimo, não precisa fazer nada. Se vier como 50 Hz, você muda para 60. Lembrando que para você realizar essa modificação, recomendo que você desligue todo o sistema, deixe só na bateria, né? E o inversor só vai deixar você fazer essa modificação se você desligar a chavinha do inversor, aquela on-off que fica embaixo. Caso contrário, não vai permitir realizar essa modificação. Então vamos lá. Agora que a gente já fez as configurações iniciais aí de bateria, né, de tensão de carregamento e 220 volts ou 60 Hz, vou explicar para vocês, né, agora como que você vai definir a inteligência aí do seu sistema. Né? Você tem que configurar, né, algumas programações para que você estabeleça as suas prioridades aí, né, do que você quer atender para o seu cliente. Né? Então, a primeira prioridade é o programa 01, onde nós vamos estabelecer como que nós vamos atender as cargas. Né? Você consegue definir como que você vai atender as suas lâmpadas, a sua geladeira, né? Qual que é a prioridade, né? Quem que vai alimentar elas? Então, vamos lá. Tem a configuração Sol, né? A configuração Sol, o nome dela é Solar First, né? Que é solar primeiro. Então, o que seria o solar primeiro? Né? A bateria, as cargas, desculpa, elas vão ser alimentadas pelo sistema solar, pelos módulos. Caso os módulos não sejam suficientes, vai entrar a bateria para complementar. Porém, chegou o período noturno, ou seja, ficou de noite, a concessionária que vai alimentar as cargas. Né? Essa programação ela tem um objetivo mais de você poupar a bateria, né? Porque daí de noite, em vez de você ficar a noite inteira rodando a bateria, alimentando suas cargas, porque de noite não tem solar, né? Você usa a concessionária. Então, nessa programação aqui, você teria que ter a concessionária para ela atuar corretamente. Então, na programação Sol, vai entrar o solar. Se o solar não for suficiente, vai entrar a bateria, complementando, né, para alimentar as cargas. E chegou de noite, entra a concessionária. Ou seja, você vai poupar a bateria durante o período noturno. O modo que vem como padrão é UTI. Né? UTI significa que a rede elétrica vai atuar como prioridade. Ou seja, a entrada CA vai fazer o bypass e vai alimentar a saída CA, ou seja, as cargas, né, constantemente. Só vai entrar a bateria e o solar quando não tiver rede elétrica. Né? Uma outra palavra, né, para esse UTI aqui é backup. Né? Você vai utilizar o sistema off-grid como backup. Seu cliente quer usar o off-grid apenas quando acabar a energia da rua, por exemplo. Né? Aconteceu algum corte na concessionária, em vez de ficar no apagão, entra o sistema off-grid, né? Como backup. Então, o UTI serve para isso. Né? O sistema fica a vida inteira alimentando as cargas que estão conectadas nele pela rede elétrica, aconteceu alguma falha, entra o solar e a bateria, né, como backup. E por último temos o SBU. O SBU, né, a gente pode ver no nome dele que é SBU, que é Solar Bateria Utility. Utility é concessionária. Né? E essa é a ordem de funcionamento. Usa o solar, se o solar não for suficiente, entra a bateria, né? E vamos supor que ficou de noite, a bateria que vai ficar tocando o sistema. Né? A bateria que vai ficar alimentando as cargas até que ela chegue num certo nível. Né? E esse nível é programável. Então vamos supor que, né, chegou de noite, não tem mais solar, então é a bateria que está alimentando suas cargas. A bateria ela vai começar a descarregar até chegar num ponto. Quando ela chega nesse ponto, entra a concessionária. E esse ponto aqui, você que vai definir, né, com quantos volts ou qual que é a porcentagem da bateria, se for de lítio é porcentagem, se for de chumbo é quantos volts, que vai sair da bateria e vai entrar a concessionária. Caso não tenha concessionária, o sistema vai desligar a saída CA, não vai ter nada.
A segunda prioridade é como que nós vamos carregar a bateria. Você precisa definir como que essa bateria vai ser carregada. Então, temos aí o CSO, né, que a bateria vai ser carregada pelo solar, né, e quando chega de noite, a bateria vai ser carregada pela concessionária. Então, essa programação aqui é para você garantir que sempre a bateria vai estar carregada, porque de dia vai ser carregada pelo solar e de noite vai ser carregada pela rede elétrica, né, porque é quando que a rede elétrica só vai entrar quando o solar não estiver disponível, que é ou quando você desconecta o arranjo do inversor ou quando ficou de noite. Tem o CUT, né, o CUT é o contrário, né, a bateria é carregada pela rede elétrica, né, e só entra o carregamento pelo solar quando não tem rede elétrica. Então, ele é o contrário do CSO. Tá falhando a voz. Aí temos depois o SNU, né, o SNU é Solar e Utility, né, ou seja, o solar e a rede elétrica carregam a bateria simultaneamente, né, então os dois vão carregar a bateria ao mesmo tempo. E tem o OSO, né? O OSO o O significa only e o SO solar, only solar. Então as baterias vão ser carregadas apenas pelo solar, independentemente do que aconteça. Muita gente gosta dessa programação porque eles não querem usar a concessionária para carregar a bateria, não querem ter esse gasto, né? Então fala, eu só vou usar o OSO porque a minha bateria só vai ser carregada pelo solar. Você tem que prestar muita atenção qual é a aplicação para o seu projeto. Se a bateria ela vai ser um item que ela vai ser descarregada bastante, você precisa dela disponível sem falta, né? Seria interessante, se você tem a possibilidade de usar a concessionária, que você coloque uma das programações que tem a concessionária, para ajudar a carregar a bateria. Caso, né, você dimensionou certinho o sistema, você acha que só o solar carregando é o suficiente, você bota o SO, né, que daí você vai precisar usar a concessionária para carregar a bateria. Então depende muito da aplicação e da necessidade do seu cliente. Como eu falei para vocês, né, no SBU, né, aquela programação né, do nosso inversor, que a bateria começa a descarregar, né, de noite, e quando ela chega em um ponto, entra a concessionária, esse ponto é definido no programa 12, né, que é qual que é a tensão ou porcentagem, né, se for bateria de lítio, né, que a bateria vai, que quando ela chega, né, ela é cortada e entra a concessionária. Então vamos supor lá que chegou de noite, né, a bateria está sendo descarregada, né, ela chegou no ponto definido pelo programa 12. Quando ela chegou nesse ponto, vai entrar a concessionária disponível. Daí a concessionária vai ficar alimentando as cargas, né? Aí virou o dia, né? Ficou de manhã. Aí ficou de manhã, né? O solar vai começar a carregar a bateria, né? Porque vamos supor que você colocou OSO, né? Nesse caso. Caso você tenha colocado uma outra programação, né? A concessionária, além de alimentar as cargas, né? Nesse caso, vai carregar a bateria também, né? Então, vai ficar os dois, né? Vamos supor que a bateria fique descarregando, né? Vai chegar nesse ponto, ela corta, aí ela vai começar a ser carregada de novo, ou pela concessionária, caso você programe, ou pelo solar. Daí só no outro dia, né? Só no outro dia, quando virar o dia, quando ficar de manhã, que vai começar o sol raiar, que você vai começar a carregar a bateria, né? Até então, a bateria ela fica indisponível para você utilizar ela. Ela só vai voltar a ficar disponível quando ela chegar em certa tensão. Daí você fala, a partir dessa tensão, a bateria pode voltar a ser utilizada. E essa tensão é definida no programa 13. Então vamos supor aí que, vamos dar um exemplo aqui na programação default do sistema, né? A bateria chegou em 46 volts, né, que é o padrão que vem, né? Aí ela chegou em 46 volts intraconcessionária, né? Aí vamos supor que a bateria começa a ser carregada só pelo solar no outro dia, né? A bateria só vai voltar a ser utilizada quando ela chegar em 54 volts, né? Ou no caso de lítio, 95%. Né? Então, caso você queira utilizar a bateria antes, ou seja, sei lá, eu não preciso que a bateria chegue em 95% para utilizá-la de novo, eu posso já utilizá-la antes, né? Você abaixa esse parâmetro. A mesma coisa, né, do programa 12, você fala que você quer que o ponto, né, que sai da bateria entre a concessionária seja antes, né, você aumenta essa tensão, ou se você quer que seja depois, você diminui essa tensão. Aí você faz com que a bateria seja descarregada mais profundamente ou menos profundamente. Isso aí envolve os cálculos seus aí de projeto de vida útil. Aqui temos o programa 23, né, que quando você faz a instalação de um sistema paralelo, trifásico, monofásico, você tem que mudar esses programas, né? Você tem que definir qual que é o inversor que vai ser a fase 1, qual que é o inversor que vai ser a fase 2, qual que é o inversor vai ser a fase 3 do seu sistema. Então você vê isso no programa 23, e para realizar a programação do 23 é necessário que a chavinha on-off do inversor esteja desligada, né? Então, o SIG, né, aqui em cima, o SIG é quando você vai usar um inversor, o programa 23 fica como SIG, o PAL
é quando você vai fazer o paralelo monofásico, então você deixa todos os inversores com PAL, né? Então você vai ter um paralelo monofásico. E se você for fazer um paralelo trifásico, você tem que definir, né, qual que vai ser, né, as fases do sistema. Faltou aqui completar no slide, foi um copia e cola aqui, mas seria o 3P1, 3P2, 3P3. Ou seja, esse inversor vai ser a fase 1, esse é a fase 2, esse é a fase 3. Conforme está aqui, ó. Isso aqui é um print do manual. E por último, temos aqui a configuração para o split phase, né? Caso você vai fazer o split phase lá, que você vai utilizar 2 inversores LVM para fazer um paralelo bifásico, não é split phase, né, que é o nome, né? A programação, né, só é possível nesse inversor, né? Só ele tem esse software. Né? Você vai definir, né, o 2P0, né, e o 2P1. Se você definir um inversor como 2P0 e o outro como 2P1, a tensão vai ser 208/120 do split phase. Se você definir um inversor 2P0 e o outro 2P2, vai ser a conexão split phase 240 volts/120 volts. Então, essas informações também estão mais detalhadas, né, ali no manual, né, mas essa é a programação que você tem que fazer caso você queira fazer um split phase. Então, essa foi a minha apresentação. Né, espero não ter tomado tanto tempo aí do pessoal, né, da Dynas. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, esse aqui é o nosso e-mail de contato. Né, o e-mail do Thaleson aí está também para você pedir essa apresentação, caso você queira o PowerPoint dela, tirar qualquer dúvida. Né, ele é o nosso cara aí do marketing, né, que ajuda bastante a gente aqui também. Né, e tem o meu e do Luan, né, Luan.Gabriel e Guilherme, @Grovati, né, que somos aqui da parte técnica da empresa, que a gente pode ajudar vocês aí, né, em tirar dúvidas, né, caso vocês queiram, né, mais detalhes aí para fazer a instalação de vocês, nós estamos à disposição aí para ajudar. Beleza? Então eu vou passar a bola novamente aqui para o Thaleson e já vamos dar sequência aí no nosso webinar com os especialistas aí da bateria, nossos convidados especiais da Dynas. É com você, Thaleson. E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal da Dynas, eu já tornei vocês como apresentador. A partir de agora, vocês podem colocar aí os slides de vocês, né, para apresentação. E, pessoal, a gente conhece, para que a gente se mantenha no mercado, a gente precisa de parcerias concretas, né? E visualizando o potencial do Brasil, e lembrando, pessoal, que eu gostaria de fazer só uma comparação para que a gente tenha uma noção, né? A China já ultrapassou 170 gigawatts instalados, já tem, salvo não me engano, mais de 2 anos, né? E o Brasil, recentemente, dados da Solar, passou dos 6 gigawatts. A gente então entende realmente que o Brasil ainda tem um grande potencial, um grande caminho para seguir. Regiões onde a rede nem atende, né? Enfim, visualizando isso, a Grovati, em parceria com a Dynas, ela tem trazendo para o Brasil, com um ótimo custo-benefício, uma opção com uma longa vida útil, né? Que é igual o pessoal da Dynas vai apresentar, tem uma vida útil longa, um sistema com Grovati e Dynas, né? E a Grovati tem toda uma equipe no Brasil, que o Guilherme pode falar isso, o Luan também, eu posso dizer isso. A gente, nesse ano de 2020, praticamente não dorme. A gente tem feito todas as melhorias possíveis, seja por nossos inversores off-grid, inversores on-grid, onde a gente vê que talvez tenha uma configuração que pode ser melhorada. A gente corre para fazer isso. Até porque, como eu apresentei no início, a Grovati é uma empresa que, desde a fundação dela, ela busca se desenvolver, ela busca investir em pesquisa e desenvolvimento. Então, para que vocês tenham uma noção, cada ano que passa, 10% do que a Grovati fatura, ela reinveste na empresa, em pesquisa e desenvolvimento. Então, esses engenheiros são os responsáveis por promover essas tecnologias. Em testes de qualidade e eficiência, a Grovati sempre teve a nota máxima, que era o A+, né? Então, ela é realmente uma empresa que traz ao Brasil ótimo custo-benefício e qualificações, traz notas de qualidade para agregar ao mercado, né? E a gente visa realmente estar no topo do mercado no Brasil, mas não está só no topo, a gente visa desenvolver os produtos que se enquadrem ao Brasil, né? Então, nesse momento, eu não quero tomar muito tempo, eu vou passar a bola para a Dynas. Eu só gostaria de deixar muito claro que Grovati e Dynas
visualiza o mercado brasileiro e tem trabalhado o tempo inteiro para trazer melhorias, né? A gente não para e é isso, pessoal. É uma honra poder estar fazendo esse webinar. Pega o caderno de novo que vem mais uma apresentação técnica. Muito obrigado pela presença de todos. Alan, pode entrar. Acho que o seu áudio está aí. Agora sim. Beleza? Boa tarde novamente, pessoal. Todo mundo está conseguindo ver já a apresentação aí? Perfeito, está perfeito. Tá. Só para a gente se apresentar um pouquinho, né? Eu sou a Joyce, já como o Thaleson apresentou a gente é da Ion Energia e trabalha em parceria com a Dynes no Brasil. A gente é assistência técnica aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a interface Grovat e Dynes, vocês podem ligar aqui para a gente, que a gente vai estar tirando todas as dúvidas de vocês. Aqui, só para mostrar para vocês, né, onde está localizado a Dynes, né, na China, a filial e a matriz. Basicamente, a Dynes é uma empresa que investe muito no setor, né, na área de P&D. Ela já está há 5 anos no mercado e ela sempre busca o design mais moderno possível, né, para aplicação residencial, juntamente com a Grovat, que também tem um design bem moderno hoje no mercado. E também com qualidade, né, que é o mais importante. Aqui mostrando uma foto, né, do local onde é a Dynes, o centro de P&D. E como a maioria já sabe que trabalha com Dynes e Grovat, né, o nosso foco é o trabalho com baterias modulares, né? E como o nome já diz, é modular, você consegue adicionar e retirar uma bateria facilmente, né? A gente trabalha com um módulo de 2,5 kWh e tem um modelo aqui que é... Peraí, só um minutinho, perdão. Modelo low voltage, né, que é o que trabalha hoje no Brasil, 48 volts, que é esse B48. O 48 é de 48 volts e o 50 de 50 ampere-hora, para vocês terem mais noção aí dos códigos que a Dynes usa. High voltage, né, que são módulos de 96 volts, como vocês podem ver ali no código também. Hoje não tem no Brasil, mas está fazendo alguns testes. Eu vou mostrar para vocês as marcas que a Dynes está fazendo os testes hoje, que futuramente também a gente visa trazer aqui para o Brasil comercialmente falando. E tem todos esses modelos também para serem comercializados. Mas hoje a gente só tem aqui no Brasil o primeiro modelo, que é a Low Voltage 50 ampere-hora. Acho que todo mundo já ouviu dizer, né, a Power Box da Dynes, esse é o design, né, dela, né? É um design bem moderno, como eu já disse, bem fácil de manusear, com botão, LEDs interativos. O Alan vai explicar mais para frente o que significa cada LED para ficar mais fácil. Os cabos já vem pronto para é bem plug and play mesmo. Você não tem dificuldade com nada. Aqui, né, uma visão explodida aí da bateria, para vocês entenderem como funciona, né? A carcaça dianteira, a carcaça traseira, o suporte da bateria que você vai utilizar se você for colocar ela na parede. A gente vai mostrar para vocês também essa forma de instalação. A alça para movimentação, né, para facilitar a movimentação dos módulos. E a bateria de lítio, propriamente dita. E tem o painel interativo também, que a gente vai explicar para vocês certinho o que é cada botão, cada entrada, onde coloca no inversor. Esse é um outro modelo de bateria, né, a PowerCube. Ela tem um design um pouco diferente, ela não tem no Brasil hoje, mas também a gente espera trazer ela para o Brasil em breve. Aqui também ela é muito parecida com a Power Box, né? A carcaça, bateria de lítio, alça para movimentação.
conector positivo e negativo, porta de comunicação, bem simples. Aqui, né, a torre High Voltage, que é o 96 volts, que ainda também não temos no Brasil, mas também a gente espera trazer em breve aqui para vocês. E esses sistemas de rack, né? Que, como vocês podem ver, eles são compactos, um pouco mais altos, né? E eles você consegue conectar mais baterias em paralelo. Então, para a área comercial, ele vai ser uma bateria bem usual aí no futuro. Também aí todas as partes dele, porta de comunicação, bateria, conector positivo e negativo, não tem segredo nenhum. Ele vem pronto para você instalar. Aqui só para vocês terem uma noção de onde a Dynes está hoje, tá? Aqui no mundo, né? Vocês podem ver aí no Brasil, tem todas aqui a Dynes, né? Hoje está com parceria com a Aldo nas vendas e tem já no mundo todo aí para vocês verem. Aí aqui vou falar um pouquinho sobre a compatibilidade, né? Falando do ESS aí hoje no Brasil. A bateria low voltage, né, 48 volts, já aprovado, né, já com integração com todas essas marcas, são bem conhecidas aqui no Brasil, né? Grovat, Goodwill, Sofar, Lux Power. Então, ela tem compatibilidade com todas esses inversores, tá? Victron. Então, são todas essas marcas. A High Voltage, aprovado também já, 96 volts com a Lux Power. E tem a High Voltage, que está sob testes, né, com a SolarEdge e a Grovat. Aqui vou mostrar para vocês um pouquinho sobre os cases, né, que a gente tem com a bateria Dynes hoje. Para vocês verem que tem vários modelos que vocês podem fazer. Nesse caso aí, né, uma capacidade de 3 kW de inversor e 2,4 kWh de bateria, e a função é de backup, né, apenas backup. Quando acaba a energia da rede elétrica, ele entra com backup de baterias. Aí da direita é uma potência de 5 kW e 9,6 kWh de bateria, e a função é o ESS, ele tem geração solar on-grid, né, para suprir a energia mensal do cliente, e também tem a função de backup quando não tem energia da concessionária. Aqui mais cases, né, no Japão, de potência de 6 kW, o ESS, backup também. Outros cases com Victron. Alguns cases com Grovat, um no Brasil aí, de 9,6 kWh, é ESS esse aí. Ele tem geração fotovoltaica e tem bateria para suprir quando não tem rede elétrica. E o interessante também, né, também tem que analisar se o inversor tem possibilidade de fazer isso, né, é a função do horário de pico, como vocês podem ver nesse case da Austrália, que, como vocês sabem, né, a maioria do mercado já sabe que das 6 às 9, a concessionária tem uma tarifa muito alta, né, que para consumidores do grupo A. Então, o que muita gente está fazendo hoje? Coloca um banco de baterias e programa lá no inversor. De segunda a sexta, das 6 às 9, vai entrar bateria para alimentar as cargas e deixar de utilizar a concessionária, para você não pagar aquelas taxas abusivas, né? Que depende muito de região, mas tem região que chega a 8 a 10 vezes o valor do horário de fora de ponta. Então, vale muito a pena. Em alguns casos, você consegue ter payback nessa configuração. Aí tem mais o horário de pico, função ESS. Agora eu vou falar um pouquinho a introdução e a instalação das baterias Dynes, né? Com foco utilização com a Grovat.
O Guilherme já passou bastante coisa aí para vocês que é bem importante, né? Que é indispensável na hora que vocês vão utilizar com as baterias de lítio. A gente vai mostrar um pouquinho também aqui a interface com a Grovat. Tem um módulo de bateria que a gente tem hoje no Brasil, né? Que é a B4850. E é essa B3, que em breve a gente vai trazer também. É a Powerbox F. Aqui mostrando o design dela novamente. E o que a gente vai apresentar para vocês a partir de agora, né? A configuração da Powerbox, todo o passo a passo, o que você deve fazer primeiro, o que você deve fazer por último, todo checklist mesmo, bem passo a passo, para não ter dúvida na hora que chegar o material para vocês na instalação. Lista de materiais, o que você vai encontrar na hora que você receber sua bateria Dynes na instalação. Na hora que você abrir a caixa, o que você tem que encontrar lá. E você tem que saber o que cada coisa que você precisa fazer, né? Instrução de instalação, instrução de configuração do inversor com a bateria Dynes e instruções de uso, né? De bom uso para você ter uma vida útil, quanto mais aí a vida útil da bateria com essas instruções de uso. Configuração da bateria. Aí, né, na verdade, é o inversor off-grid no geral, as potências dos inversores off-grid e qual que é o modelo que você pode usar de Powerbox, que sempre o nome vai ser Powerbox F, na frente vai ser a energia armazenada em kWh. Então, como vocês podem ver, energia armazenada 2,4 kWh no inversor de 1 kW. E assim por diante. Se vocês quiserem, a gente vai... Quem precisar querer a apresentação, a gente pode passar depois. Mas isso é sempre bom vocês terem aí, né, na manga para saber, qual bateria que eu uso com inversor. Então, aí já tá todas as possibilidades. E, né, como vocês podem ver aí, o que a gente tem disponível hoje é Powerbox 5, 7,5 e 10 kWh. Aí, como eu disse, né, a lista de materiais, o que vocês vão encontrar quando vocês receberem a bateria Dynes, né? Manual, cabo positivo, cabo negativo, tudo pronto, é só encaixar e colocar no inversor, né, no positivo e negativo. Cabo de comunicação para o inversor, ele já vem etiquetado nas pontas qual lado é inversor, qual lado é bateria, não é assim, a prova de erros, né, como a gente fala, é só ler e encaixar lá na bateria e no inversor. Os parafusos, suporte, então vem tudo certinho para vocês. Aí, né, como eu não sei se eu já tinha comentado com vocês, mas a bateria pode ser instalada tanto no chão quanto na parede. Se for instalar na parede, a parede tem que ser uma parede forte, né? Tem que ter no mínimo uma espessura de 100 milímetros, né? Porque a bateria é bem pesada. E pode ser instalado no chão. E tem as especificações, né, aí de quanto que você tem que ter as distâncias. E se vocês precisarem ver melhor também de instrução de instalação da bateria, tem bem detalhado no manual também, que a gente tem disponível aí para vocês. Mas essas são as duas formas que você pode instalar a bateria. Aí, como eu falei para vocês, né, a Powerbox ela tem um painel interativo ali com o instalador, bem fácil de manusear, de saber o que é o que ali, né? Como vocês podem ver, tem o COM-IN, o cabo de comunicação, CAN-OUT, bateria positivo e negativo, botão liga e desliga, e os LEDs de estado, né? Para você ver o que pode estar acontecendo com a sua bateria. Você descarregou demais, tudo que você tiver de problema, você consegue saber pelos LEDs o que pode estar acontecendo. Aí, explicando um pouquinho para vocês mais detalhado o que é cada item, né?
Como todo mundo já sabe, né, não é novidade para ninguém, borne positivo, vermelho, é o polo positivo, né, da saída CC da bateria, e conecta no inversor no positivo. O com-in, vocês vão entender melhor nos próximos slides, né, mas só para vocês terem uma ideia, sempre pensar no sentido de o inversor carrega a bateria. Então, você sempre vai pegar na porta BMS do inversor e conectar no com-in da bateria, quando o sistema for independente, né? Se eu vai usar só uma bateria, vai conectar o com-in na porta BMS do Grovat. E a porta, o com-out vai ficar em aberto, não vai utilizar. Mas quando o sistema for em paralelo, quando tiver mais de uma bateria, a gente sempre trabalha no master slave, né? Vai ter a bateria master, que você vai conectar o com-in lá no BMS do inversor, e o com-out dessa bateria master vai conectar lá no com-in da segunda bateria, que é o slave 1. Nesse caso, a gente tem 3 baterias, né? E o com-out da Powerbox Slave 1, a primeira, né, vai conectar no com-in da Powerbox Slave 2. E assim, você vai conectar elas em paralelo, né? Aí, a Powerbox Slave 2, que é a terceira bateria, ela vai ficar com o com-out em aberto. Aí, o born negativo, né, preto, vai ligar da saída CC da bateria no inversor. E o com-out é a mesma coisa do com-in que eu falei para vocês, vai sempre seguir essa lógica. Vocês vão entender um pouquinho melhor no esquema de ligação que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. Aí os LEDs indicam o status da bateria, botão liga e desliga, tem que pressionar 3 segundos para iniciar ou desligar, não é simplesmente só apertar, né? Tem que pressionar por 3 segundos. E o conexão de terra. O conexão de terra não vai nenhum cabo, né? Mas é um cabo padrão, né? Você tem que utilizar um cabo verde, né? Um parafuso M6 para aterramento e pode ser um cabo de 6 milímetros, né? De pelo menos 6 milímetros e tem o torque de aperto do parafuso aí de 6 Nm. Mas isso aí tem tudo no manual também. E se tiver qualquer dúvida, pode ligar aqui pra gente. Mas é um cabo de terra comum que vocês já fazem, né, no sistema on-grid também. Aí aqui, né, um esquema de ligação quando o sistema for independente, ou seja, utilizando apenas uma bateria. É bem simples aí, né, é positivo da Powerbox no positivo do inversor, negativo no negativo. CAN-IN da bateria vai no BMS da Grovat, tá escrito lá, BMS, entrada BMS, não tem erro. E o CAN-OUT vai ficar em aberto lá, com uma reserva, caso você queira colocar mais baterias futuramente, você vai utilizar esse CAN-OUT. E o Terra, né? E aí, no caso, se você for utilizar o sistema independente, né, a ligação mostrando melhor aqui para vocês, na primeira foto aí mostrando o positivo e negativo, CAN-IN e CAN-OUT, aí você vai ligar o positivo no positivo do inversor, nesse caso a gente está colocando aí um Grovat SPF High Voltage, e o cabo ali, como vocês podem ver no CAN-IN, vocês vão retirar essa parte aí de borracha do amarela aí e vão colocar o cabo, a parte escrita battery, né, vai estar em inglês, vocês ligam na bateria, e inverter vocês ligam lá na entrada BMS do inversor. Agora o Alan vai dar continuidade aí com vocês, apresentando aí para vocês o restinho da nossa apresentação. Eu passo a bola para ele agora. Maravilha, Joyce. Vamos lá, então. Só retomando aqui, as baterias Dynes você consegue trabalhar com até 3 Powerbox em paralelo. Tá? Então, como a Joyce comentou, a bateria ela é uma Powerbox, ela é uma junção de até 4 módulos de baterias. Tá? Então, uma Powerbox com 4 módulos de bateria de 2,5 kWh forma uma Powerbox de 10 kWh. Se eu for montar um sistema em paralelo com 3 Powerbox, eu tenho um sistema, então, de até 30 kWh, que é o que a gente tem hoje com as baterias Dynes
oferecidas no Brasil. O que é importante aqui a gente ter em mente que, se eu for montar o sistema em paralelo, um ponto que é muito importante é a comunicação entre as baterias, comunicação entre o banco de baterias e o inversor, tá? Então, começando ali da Powerbox número 1, eu vou pegar o positivo da minha Powerbox e ligar num barramento, porque eu tenho um banco de baterias, então eu preciso ter um barramento para alimentar todas as minhas baterias de forma igual e alimentar o meu inversor também, tá? Positivo no barramento positivo, negativo no barramento negativo. A porta de comunicação CAN da minha Powerbox 1, que ela também vai ser chamada de Powerbox Master. Por que a Powerbox Master? Master, tradução mestre, que é a bateria que ela vai basicamente mandar nas outras baterias. Ela é que vai falar a quantidade de carga, a quantidade de potência de recarga, a quantidade de descarga, qual é a tensão do meu banco, como que o sistema vai trabalhar, tá? Então, cada bateria ela poderia fazer isso individualmente, mas como elas estão trabalhando de forma paralela, apenas uma bateria vai mandar nas outras e elas vão trabalhar num sistema que a gente chama de Master Slave, ou seja, mestre escravo, em que a minha primeira bateria é a Master e ela manda informações para todas as outras, tá? Então, ali ainda na Powerbox 1, eu tenho a CAN-IN, eu tenho um cabo de comunicação, como já se comentou já, ele vai sair da bateria e vai conectar no BMS do meu inversor, tá? Esse cabo de comunicação, ele já é enviado junto naquele pacote, que já se comentou também, que vai dentro da caixa da bateria. Porém, eu tenho ali mais dois cabos. O cabo de aterramento, que já se também comentou que ele é necessário, porém ele não vai junto naquele pacote de componentes da minha caixa, da minha bateria, tá? Então eu tenho que montar esse cabo, mas é um cabo comum. E eu tenho o cabo de comunicação entre as baterias. Então você vê um cabo azul que ele sai da CAN out, da primeira bateria, e entra na CAN in da segunda bateria. Esse cabo ele não é enviado junto ao pacote de baterias, quando você compra uma bateria, porém ele é um cabo de comunicação internet comum, EJ45, aquele cabo que você usa para ligar o seu computador, tá? Então também não tem erro fazer essa comunicação. Vocês percebem que o caminho é da primeira para a segunda, eu saio da CAN out e entro na CAN in. Da segunda para a terceira, é o mesmo processo. Eu saio da CAN out e entro na CAN in. Tá? Então, como eu comentei, 3 baterias em paralelo. E ali são as peças que vocês precisam para ligar esse sistema. Outra coisa importante é que é o seguinte: cada bateria, cada power box tem na sua direita, você olhando de frente para ela, à sua direita você tem um painel interativo, como já apresentou para vocês, e na sua esquerda você tem um disjuntor, um disjuntor CC. Então, quando você liga um sistema independente, você pode utilizá-lo como disjuntor CC, o disjuntor que está na bateria. Tá? Você não necessariamente precisa adicionar outro disjuntor. Porém, aqui eu estou trabalhando num sistema que eu tenho um barramento, tá? Então, entre o barramento e o inversor, eu obrigatoriamente tenho que colocar um disjuntor CC por segurança, tá? Então, por isso que vocês veem ali que ele tem no barramento, ele tem um diagrama do disjuntor, de seccionamento. Tá? Então, aqui mais uma outra forma de apresentação desse sistema, tá? Então, tem ali o barramento, liga um barramento de positivo, um barramento de negativo, tem o cabo de comunicação entre o inversor e a bateria, e entre as baterias para que meu sistema funcione de forma perfeita. Tá? Eu já comentei isso com vocês, mas o cabo de comunicação entre as baterias, tá? Se você precisar montar ele, na verdade, não necessariamente montar, porque esse cabo ele é facilmente comprado em qualquer loja de computação, de informática, tá? Então, é simples esse cabo, mas se precisar montar, a gente tem também as pinagens sem problema nenhum. Bom, vocês estão com um caderninho aí, estão com caneta, então eu gostaria de pedir para vocês anotarem essa informação, que ela é muito importante, tá? Então, como o Guilherme já comentou, também já comentou, a comunicação entre o inversor e a bateria, ela é muito importante e ela vai definir o funcionamento perfeito do seu sistema, tá? E algumas configurações também são importantes. Então, falando da bateria da Dynes, você precisa configurar nos inversores algumas informações. Então, a gente tem ali a tensão de recarga, bulk, 53.5, tensão de absorção, 52, tensão de flutuação, 51, tá? Esses valores são padrões, são os valores fornecidos pela própria Dynes, tá? Então, a gente pede que sempre sigam esses valores. Aí você tem ali a tensão shutdown de 46 volts,
uma porcentagem de State of Charge, o SOC, que é a abreviação de State of Charge, de 20%. Esses valores são também recomendados pela Grovat, mas eu quero deixar meu sistema com uma autonomia um pouco menor, talvez estender um pouco mais a vida útil da bateria, então eu posso elevar um pouquinho esses valores. Então eu não quero colocar o tensão de shutdown em 46, pode pôr 47, 48, não vai gerar um problema. O problema vai gerar se você colocar isso um valor menor, 45, 44 volts, ou 15%, 10%, tá? Isso vai reduzir o tempo de vida útil do seu sistema. Tá? Tensão de restart também é a mesma ideia. Eu posso aumentar um pouco esse valor. O que é tensão de restart, basicamente? O meu sistema está funcionando normal, comecei a usar a minha bateria começou a descarregar. Chega num ponto em que o meu sistema para de usar a bateria para usar alguma outra fonte de energia para começar a recarregar a minha bateria. Quando é que a minha bateria vai voltar a ser utilizada? Quando ela chegar nesse valor de tensão de restart, que a Dynes recomenda 49 volts, mas eu quero que a bateria seja mais carregada para ela começar a voltar. Então você pode alterar esse valor um pouquinho para cima também, não vai gerar um grande problema, vai dependendo um pouco do seu projeto. Aqui são valores importantes, corrente máxima de carregamento de 25 amperes por módulo, tá? Corrente máxima de descarregamento 30 amperes por módulo. Então lembra aquela tabela que a Joyce mostrou para vocês? Se eu tenho inversor de 1 kW, eu tenho que utilizar uma power box de 2,5 kWh? É por causa disso, tá? Então eu tenho uma corrente máxima de descarga em regime permanente. O que é regime permanente? Quando o meu sistema está funcionando por um tempo naquela mesma corrente. Tá? Então, se eu comprar um Grovat de 5 kVA e uma Powerbox de 4.8, vai funcionar? Vai funcionar, porém, se você tiver uma carga de 5 kVA, sua bateria vai desarmar. Tá? O que acontece se a bateria desarmar por muitas vezes? Isso pode gerar um dano à própria bateria. Tá? Então, aquela recomendação, aquela tabelinha que já mostrou para vocês, levem sempre em consideração. Eu preciso lembrar qual que é a corrente máxima de descarga e a corrente máxima de recarga no meu sistema. Isso também é importante para configurar no inversor qual a corrente máxima de recarga que eu vou trabalhar. Tá? E ali tem mais uma informação, FIFEM 5.0, que é a minha Powerbox modelo F de 5.0, ou seja, 5 kWh. Ela é uma bateria de 100 Ah, a F7.5 é de 150 e a F10 é de 200 Ah. Tá? Então, as baterias de lítio, geralmente elas são fornecidas com um dado de kWh, e as baterias de chumbo ácido são geralmente fornecidas com dados de amperes-hora, tá? Mas essa transformação é muito simples, é só pegar o valor de tensão pela quantidade de amperes-hora, eu chego na energia na quantidade de energia que eu consigo armazenar dentro de um banco de baterias. Outra informação importante, tá? Então, como já também já comentou, a gente tem um cabo positivo e negativo que vai junto à minha bateria, porém esse cabo ele é dimensionado para suportar até 120 amperes, tá? Então eu vou trabalhar com uma Powerbox no máximo de 10 kWh, que dá justamente 120 amperes na corrente de descarga. Então, mais algumas informações aqui. Eu preciso configurar o inversor e preciso fazer a comunicação entre o inversor e a bateria funcionarem. Tá? Por quê? Porque a partir daí a minha bateria, o BMS da minha bateria, ou seja, o sistema da minha bateria começa a enviar informações para o inversor para eles conseguirem se conversar. Qual que é a corrente de recarga que a minha bateria precisa agora? Como vai funcionar essa parte de potência entre os equipamentos? Essa informação o Guilherme já passou para vocês, mas vale ressaltar como que eu configuro o tipo de bateria. Tá? Então, às vezes a gente recebe alguns problemas, aconteceu com o meu sistema, tá? E a solução é tão simples, é só você acessar o menu, o Guilherme já ensinou vocês a acessar, então é só apertar o Enter por 3 segundos, e ir na opção 5 de selecionar o tipo de bateria e depois fazer o restart do inversor. Tá? Então, os inversores Grovat, eles vêm como padrão para trabalhar com bateria de chumbo ácido, porém, os valores de tensão e corrente de funcionamento das baterias são diferentes. Então, eu preciso obrigatoriamente configurar um inversor para trabalhar com bateria de lítio. Então, vou lá no menu, opção 5, e seleciono bateria de lítio. Mas começou a dar algum tipo de erro de comunicação, por exemplo. Verifica o cabo, tá? O cabo de comunicação entre o inversor e a bateria já está dentro da sua caixa, vem junto com a bateria, tá? Não tem erro. É só você conectar na bateria, conectar no inversor, fazer o restart do sistema que vai funcionar sem problema nenhum.
Novamente, a única diferença é que são modelos diferentes de inversores Grovat, mas o procedimento é o mesmo. Você vai entrar no menu, opção 5, selecionar tipo de bateria lítio. Bom, já começar um pouquinho agora com relação às instruções de uso. E aqui a gente já tem um aviso que no primeiro uso da bateria Dynes é sempre interessante você deixar que ela carregue até 100%, tá? Só para ter certeza que a minha bateria está calibrada, tá? Então ela vai entender que ela está com 100%, mantém aquele valor como padrão de 100% da minha bateria. Então vamos lá. Quando eu utilizo apenas uma bateria, tá? É também bastante simples. Eu vou ligar todo o meu sistema, eu vou ligar a minha bateria e o meu inversor primeiro. O Guilherme já comentou isso, mas vale ressaltar, tá? Que a primeira parte do meu sistema que eu devo ligar é a bateria e o inversor. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também sobre Deep Switch, que é basicamente uma configuração que eu faço na minha bateria dependendo do modelo do inversor que eu vou trabalhar. Configurar o Deep Switch, conectado os cabos de potência, ou seja, positivo e negativo, conectado o cabo de comunicação. Eu vou ligar minha bateria pela lateral direita, onde tem o botão de on e off. Vou ligar o meu disjuntor CC na minha lateral esquerda, como vocês podem ver na imagem, a sua superior direita agora, tá? E vou ligar o inversor. Assim eu consigo ter o inversor funcionando, tá? Depois eu posso ligar todas as minhas outras energias. Então, entrada CA, saída CA, painel, enfim. Então, lembre-se sempre que eu sempre ligo primeiro o meu sistema de baterias, tá? Para a parte de desligamento, exatamente a mesma sequência, ou seja, eu vou desligar primeiro a minha saída do inversor, vou desligar a minha entrada CA do inversor, vou desligar os meus painéis fotovoltaicos, depois de tudo isso desligado, aí sim eu vou desligar a minha bateria e o meu inversor. Quando eu trabalho com duas baterias Dynes em paralelo, ou seja, duas Power Box, eu tenho que lembrar que eu preciso configurar a minha primeira bateria, que é a bateria que faz comunicação com o inversor, para trabalhar com bateria Master, e a minha bateria que faz comunicação com outra bateria, a minha segunda bateria, é a minha bateria Slave. Tá? Então, preciso configurar isso no Deep Switch da minha bateria. A gente já chega lá, já mostra para vocês como faz a alteração do Deep Switch. Tá? Mas basicamente aqui eu repito o procedimento, a única diferença que eu tenho aqui é que eu preciso alterar o Deep Switch da minha bateria Slave para que elas consigam se comunicar. Então, quando eu tenho 3 baterias em paralelo, eu preciso alterar da minha segunda e da minha terceira bateria para serem baterias Slave, e ligo também as minhas baterias em sequência. Então, ligo a minha Master. Quando eu ligo a minha Master, as duas Slaves já devem ligar. Ligo o inversor. Aí sim eu ligo as minhas cargas, a entrada CA e a parte dos módulos. Tá? E aqui eu tenho uma diferencinha quando eu faço desligamento do sistema. Então, eu desligo a saída do inversor, desligo a entrada CA do inversor, desligo os meus módulos, tá? E aqui eu vou desligar o meu disjuntor na linha lateral esquerda, na minha primeira Power Box, e uma Slave, tá? Nesse caso, vamos considerar a minha segunda Slave, eu desliguei o disjuntor lateral esquerdo, disjuntor CC, tá? Aí sim, eu vou desligar minha Power Box Master, tá? Aí depois eu vou desligar a minha terceira Power Box, ou seja, a Power Box Slave, pelo botão de liga-desliga, tá? Depois eu ligo novamente o disjuntor CC da minha bateria Slave 2 e por fim eu desligo os dois disjuntores CC da minha bateria 2 e 3. Tá? Então esse processo às vezes ele é um pouquinho difícil de lembrar dessa informação, vocês conseguem ver aqui pela imagem, vocês conseguem ver também no manual, vocês conseguem consultar com a gente depois. Tá? Então, novamente, é uma imagem explodida da bateria, então ele tem os módulos, como que ele é dentro da minha bateria, e quando eu tenho uma bateria com 4 módulos, eu tenho essa formação, e o meu primeiro módulo na inferior, a parte inferior, onde eu tenho ali destacado o número 1, esse é o meu módulo master, tá? Então, esse módulo master, eu preciso alterar ele com base no inversor que eu for trabalhar. Então, tem algumas opções. E os outros 3 módulos, ou seja, 2 que é no fundo, o 3 que é na superior e o 4 que é na superior no fundo,
são os módulos slaves. Todos os módulos slaves, eles vêm de fábrica já, tá? Com Deep Switch, com todos com endereçamento para 0. Isso já é padrão, tá? O que você vai alterar é sempre no módulo slave. Qual o endereçamento que eu vou colocar no meu módulo master, que é o primeiro na inferior, tá? Depende do modelo de inversor que você for trabalhar. Então, eu tenho vários inversores que fazem comunicação com as baterias da Dynes, tá? Porém, de fábrica, esse endereçamento já vem para trabalhar com os inversores Grovat. Então, estou trabalhando com uma bateria Dynes e apenas um inversor Grovat, eu não preciso fazer essa alteração do endereçamento do Deep Switch. Tá. Outra informação importante é que é o seguinte, voltando à visão explodida da minha bateria, quando eu tenho uma bateria de 5 kW, eu não tenho os dois módulos da parte superior. Então, o módulo 3 e o módulo 4 não vão dentro da bateria. Tem a mesma power box, somente com o módulo 1 e o módulo 2. E o módulo master continua sendo o número 1. Se eu tenho uma bateria de 7,5, eu não tenho o módulo 3. Tá? Então, eu tenho 3 módulos, não tenho o primeiro ali da parte superior. Porém, o módulo máximo continua sendo o módulo número 1. Tá? Então, isso é independente da potência da capacidade do seu banco de baterias. Então, eu comprei uma bateria e comprei 3 baterias para fazer elas trabalharem em paralelo. Eu preciso alterar o Deep Switch para que a minha segunda bateria e a minha terceira bateria sejam slaves, ou seja, somente a primeira vai ser master, as demais serão slaves. Como que eu faço? Tá? Eu preciso retirar a tampa frontal da bateria, tá? E fazer essa alteração. Porém, na lateral esquerda da sua bateria, você vai encontrar uma etiqueta que lhe garante a garantia de fábrica da bateria, tá? Então, você não deveria violar essa etiqueta, tá? Então, o processo que a gente pede para vocês fazerem é o seguinte: entre em contato com a gente, explica por que você precisa fazer essa alteração, tá? Por que a gente pede isso? Porque, basicamente, dentro da bateria não é um ambiente para ser alterado, para ser mexido. Tá? Então explica pra gente, eu vou trabalhar em cima trifásico, vou trabalhar com alguma outra marca de inversor, vou fazer algum procedimento, tá? A gente auxilia você a como fazer essa abertura, a como fazer o fechamento, a como fazer essa alteração sem problema nenhum. Só para informar para vocês também, vocês conseguem ver na imagem da direita, então o Deep Switch ele fica olhando para o módulo um pouco à esquerda do módulo. Então aqui um procedimento de como fazer basicamente a alteração do Deep Switch. Então, como eu comentei, essa é a etiqueta para evitar a violação da bateria. Então, eu preciso remover essa etiqueta. Eu preciso retirar a tampa da bateria. Preciso encontrar o módulo que eu preciso fazer essa alteração, ou seja, sempre o módulo número 1. E encontrar o Deep Switch, que é esse quadradinho vermelho que eu tenho 4 opções para fazer o endereçamento. Tá? Faça essa alteração, tá? E volto a fechar a tampa da bateria. Bom, aqui a gente tem então o nosso painel, que mostra basicamente as informações da nossa bateria. Aqui a gente tem alguns estados que eu posso ter os 4 LEDs da minha bateria. Por que nós temos 4 LEDs? Cada LED é referente a um módulo dentro da minha bateria. Então, se eu tenho uma Power Box de 5 kWh, quer dizer que eu tenho dois módulos lá dentro. Cada módulo é de 2,5. Isso quer dizer que o LED 3 e o LED 4, eles estarão desligados, porque eu não tenho módulos 3 e módulos 4. Tá? Porém, esses LEDs eles podem ter algumas condições. Eles podem estar verdes, alaranjados ou vermelhos. Se ele está verde, normal, funcionamento normal da bateria. Se ele está alaranjado, tá? Quer dizer que a minha bateria está com uma carga muito baixa, entre 5 a 10% de state of charge. É uma carga muito baixa, então é um momento que você precisa verificar o que está acontecendo com o seu sistema e principalmente recarregar a banca de baterias, tá? E caso o sistema esteja funcionando, ou seja, a minha bateria esteja carregando ou descarregando, pode ser que esse alarme também seja um alarme de sobrecarga. Então, estou tirando da minha bateria uma potência maior do que ela pode suprir. Tá? Aqui a gente tem também uma terceira condição em que ela fica vermelha. Então, esses LEDs ficam vermelhos piscando. Tá? Eu tenho um agrupamento de erros que podem ser. Tá? Então, ele pode ser por problema de bateria muito baixa,
Pode ser uma bateria com baixa tensão, pode ser uma proteção, né, sobre descarga, proteção de sobrecarga, alarme de proteção de sobrecorrente, enfim, algum grupo de erros que podem acontecer. Como que eu vou ter certeza qual o erro que está acontecendo? A gente faz uma análise, a gente pode fazer uma análise juntos, tá? Liga pra gente conversa, tá? E principalmente, o que é importante é a comunicação entre bateria e inversor. Por quê? Porque a bateria ela informa o inversor o que está acontecendo. A gente consegue ver pelo inversor o que está acontecendo. É um problema de tensão alta? É um problema de tensão baixa? É um problema de alta corrente de descarga? Tá? A gente consegue analisar também por aí. Naquela página anterior, vocês também conseguem encontrar no manual. Outra função que a bateria tem é uma função de buzzer. Então, ela tem basicamente um aviso sonoro. Ela vai acontecer em casos em que eu tenho uma corrente de descarga muito alta, ou seja, eu liguei uma potência muito alta na minha bateria, então ela não consegue suprir essa potência por muito tempo, e para evitar que ela sofra um dano, ela dá esse alarme e ativa o buzzer, tá? Então, você consegue perceber que a bateria está apitando. E outra função do buzzer é quando a minha bateria está com uma tensão muito baixa, ela está muito descarregada. Por padrão, esse buffer ele vem ativado, tá? Ele pode ser desativado via software, mas é aquele ponto. Isso é um aviso, isso é um auxílio de proteção para vocês, então a gente não recomenda que isso seja alterado. Então a gente tem mais uma outra página, referência a alguns erros que podem acontecer com a bateria, com o sistema, isso é normal de acontecer, e como que a gente vai conseguir identificar isso? Tá? Além do inversor, além daquela listinha que a gente já passou, aqui eu tenho outras listinhas e algumas informações, até alguma solução. Então, por exemplo, sobrecorrente durante a recarga. Então, o que vai acontecer é que meu LED vermelho vai ficar aceso e vai apitar o buzzer. Tá? Então, o LED vermelho está aceso, buzzer está ligado, eu estou carregando a minha bateria, vamos analisar qual que é a corrente de recarga que eu configurei no meu inversor. Tá? Então, tem aqui uma listinha de várias opções que eu posso verificar para tentar solucionar um possível problema no meu sistema. Outra informação, tá? É quando eu tenho a bateria com uma state of charge muito baixa, é isso que vai acontecer, eu tenho um LED amarelo, LED alaranjado, ele vai ficar aceso e vai te dar um sinal de bateria baixa. E basicamente a solução é eu começar a recarregar as minhas baterias. Eu tenho aqui mais um grupo de erros do que pode ocorrer no meu sistema. Está um pouquinho atrasado com relação ao horário, então vocês conseguem verificar isso depois pelo manual ou pela própria apresentação que vocês vão receber depois. Por fim, algumas observações importantes com relação ao sistema Powerbox, tá? A bateria da Dynes. Esse primeiro ponto o Guilherme já comentou, mas vale ressaltar, não desligue, não desconecte o sistema durante a operação, tá? Isso pode danificar o inversor, pode danificar a bateria, pode causar um acidente, tá? Segundo a informação, o módulo Master, tá? Aquele primeiro que a gente conversou, ele fornece energia para o meu painel interativo, no caso ele deixe de enviar informação para o painel interativo, todos os outros vão desligar. Tá? Esse terceiro ponto é muito importante, que a abertura da tampa da bateria só é permitida para alteração de dip switch e vocês precisam nos informar o número de série da bateria e o motivo dessa alteração. Então, isso é para manter, isso é para garantir, manter a garantia da sua própria bateria, para a gente conseguir atender, para a gente conseguir ter o sistema funcionando em perfeito estado. Como já se comentou, consigo fazer ampliação no sistema, consigo trabalhar em modo paralelo, porém, a gente precisa sempre trabalhar com baterias de modelo igual, tá? Então, eu tenho uma bateria de 10, eu consigo fazer um paralelo com outra bateria de 10, tá? Infelizmente, por enquanto, eu não consigo fazer essa ampliação de uma bateria de 7,5 com uma bateria de 10. Tá? Então, sempre recomendar. Tenho uma bateria de 7,5, paralelo com uma bateria de 7,5, uma de 10, paralelo com uma de 10, uma de 5, com outra de 5, tá? Enfim, essas é a restrição que a Dyne solicita para a gente, tá? E uma outra informação que os módulos, os botões de liga e desliga dos módulos das baterias devem estar sempre ligados durante o uso. Então vamos relembrar que a gente tem dois botões, né? Um botão na lateral direita do painel interativo e um disjuntor na lateral esquerda da minha bateria. Tá? Ambos devem estar ligados para o pleno funcionamento do sistema. Bom, se tiverem dúvidas, esses são nossos contatos.
tá? Então, nós temos nosso telefone de suporte técnico, o nosso e-mail também, tá? Então, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela apresentação. Thaleson, devolvo para você. Thaleson, acredito que você esteja mutado. Acho que o Thaleson está mutado. Deixa eu ver aqui. Não, o Thaleson não está mutado, não. Ué. Dá para ver a webcam dele? Que aqui o meu tá travado, a webcam. Sim, eu consigo ver. Deixa eu ver aqui. Agora conversa. Será que tem algum problema na comunicação do Thaleson? Se esperar mais um pouquinho, se ele não aparecer, eu encerro mesmo aqui pra gente. Mas é isso, né, pessoal? É bem bacana. A gente que agora esse webinar foi assim, foi uma porrada de conteúdo, né? O pessoal, a gente passou bastante conteúdo para vocês, né? Tanto na parte dos inversores, tanto da bateria, né? Você deve até estar com a cabeça explodindo aí de tanto conteúdo que foi passado. E esse webinar vai ficar gravado, então ele serve, além de toda essa aula que a gente deu, né? Também serve como algo que vai ficar registrado, que vocês podem consultar depois. Né? Então é basicamente isso. Né? Além de tudo o que a gente passou aqui agora, nós vamos colocar no nosso canal do YouTube em breve. Né? E aí vocês podem consultar, né? Conforme vocês forem realizando os projetos, né? Vocês podem consultar, né? Essa aula, né? Para no passo a passo do seu projeto, tanto na parte da bateria de lítio, tanto na parte de bateria de chumbo, na configuração dos inversores, né? Revisar os cuidados da instalação. Então é basicamente isso, né? Minha voz está até falhando. Né? Eu agradeço a todos aí a presença, especialmente ao pessoal da Ion, né? Que estava aí com a gente, né? Representando a Dynas. E em breve teremos novos webinars, né? Espero que vocês estejam presentes também, contem aqui com a gente. E é isso. Né? Quer deixar alguma palavrinha aí? Alan e Joyce? A gente quer agradecer vocês pelo convite, né? Para a gente apresentar, passar um pouquinho do nosso conhecimento aí para o pessoal. E espero que todos tenham aproveitado bem, né, esse treinamento e que surjam bastante vendas aí de Grovat Dynes para vocês ligarem bastante aqui para a gente para tirar dúvida, para a gente sempre estar apoiando vocês aí no campo. Exatamente, Guilherme, como eu já se disse, então foi um prazer da nossa parte poder participar, poder apresentar também um pouco mais sobre o que é a Grovat, como funciona, como que é o comportamento dela com os inversores da Grovat. Foi um prazer da nossa parte, agradecemos o tempo de todo mundo. E conte conosco, se precisar de qualquer coisa, alguma dúvida, algum suporte, pegar nossos contatos, estaremos à disposição. Show de bola, muito obrigado novamente. E é isso, pessoal. Então vamos acabar encerrando por aqui. Agradeço a todos, né, pelo momento aí, né, de aprendizado. E em breve teremos novos webinars, né? A Grovat não para, né? Vamos ter novos webinars aí aqui em frente. E conto com vocês nesse também. Faremos a divulgação, né? E espero que agora, né, todas as suas dúvidas, né, a respeito dos off-grid tiveram sido esclarecidas. E a gente vai conversando aí em breve. Você tem nossos contatos, beleza? Então é isso. Vamos encerrando aqui, pessoal. Abraço. Obrigado a todos.